Roger, conta pra gente o que é a broncopneumonia, qual que é a diferença dela para a pneumonia, né, que todo mundo conhece. Boa noite a todos os espectadores. Broncopneumonia é um termo anatomopatológico. Tá? Para fins práticos, para que a população compreenda, nós vamos chamar de pneumonia, que é esse agravo, geralmente uma doença de início agudo, que acomete o trato respiratório inferior, que pode acontecer na nossa comunidade, pode acontecer depois de um período de internação hospitalar. E quais são os principais sintomas? Os sintomas principais são dificuldade para respirar e febre, mas podem haver outros sintomas, por exemplo, dor no peito, cansaço fora do comum, alteração do nível de consciência. Esses são os sintomas, tosse com ou sem escarro, quem chama aquele escarro grosso com aspecto de pus, pode ou não estar presente. E quais são os fatores de risco, né? Quais pessoas podem ser acometidas, né? Como as pessoas devem lidar com isso, né? Se preparar, fazer um diagnóstico, como que funciona essa parte? Então, os extremos de idade são os mais acometidos. Então, são os lactentes, as crianças menores de 2 anos e os idosos. A gente geralmente fala acima de 65 anos. São essas faixas etárias que são mais acometidas pela pneumonia. Na verdade, a gente entende a pneumonia como uma incapacidade do nosso organismo de responder do ponto de vista inflamatório às bactérias, aos vírus que estão no ambiente. Tá? Então, a criança, por exemplo, o lactente, ele não tem uma resposta imunológica, a resposta imunológica dele ainda está em formação e ele ainda não entrou em contato com as bactérias e os vírus do ambiente. Por outro lado, os idosos apresentam já uma debilidade imunológica, chamamos isso de imunossenescência. Então, a imunidade do idoso é debilitada a ponto desse idoso não conseguir, do ponto de vista inflamatório, conter o processo infeccioso. E aí resulta no que a gente chama de pneumonia. Tá? A pneumonia geralmente é causada por, a gente costuma falar que em 90% das vezes nós vamos ter pneumonias causadas por vírus, bactérias e fungos. E hoje a gente sabe que a maior proporção encontra-se nos vírus que a gente adquire na comunidade. Nós saímos de uma pandemia de Covid, né? Embora o vírus ainda esteja circulando na comunidade. Então isso reforçou a necessidade da gente fazer diagnósticos mais precisos, saber dar nome e sobrenome do agente causador da pneumonia, para de fato saber qual a melhor conduta, qual o melhor tratamento a ser oferecido para esse doente, tá? Fatores de risco, como eu falei, são os extremos de idade, tá? Mas doenças do sistema imunológico também são uma condição predisponente para pneumonia. Pessoas que tomam medicações para reduzir a imunidade também são um fator de risco. E o tratamento, como que funciona? Pessoas que têm comorbidades, tem alguma coisa específica a mais para se preocupar? Como que funciona o tratamento na prática? Tá. O tratamento, de novo, eu preciso saber o nome do agente causador, é preciso fazer um diagnóstico correto. Por quê? Eu só consigo fazer um tratamento porque o tratamento ele é específico de acordo com o agente causador. Daí é importante, né, eu não fazer, primeiro, não se automedicar.
tá? Acho que talvez a informação mais importante é essa: não se automedicar, procurar ajuda médica, tá? Para receber um diagnóstico correto, tá? E aí sim receber o tratamento correto. Se for uma pneumonia bacteriana, vai ser tratada com antibióticos. Se for uma pneumonia viral, é possível que isso seja também tratado com medicamentos antivirais. Tá? Existem várias condições que podem, imitar pneumonias, tá? Por exemplo, embolia pulmonar, por exemplo, insuficiência cardíaca. Então é importante fazer o diagnóstico correto. E com relação à prevenção, tá? Fica a dica: vacina, tá? É hoje a medida de maior impacto para a prevenção. Lembra que eu falei que os extremos de idade são os mais atingidos? Então, e são os extremos de idade que são priorizados para receber vacinas. E hoje a gente tem vacinas para os principais agentes causadores de pneumonia, seja bacteriana, seja viral. Estão indicados vacinas também para pessoas que têm maior chance de desenvolver pneumonia, como por exemplo aquelas pessoas que têm deficiências imunológicas, pessoas que tomam medicamentos para reduzir a imunossupressão, pessoas que têm doenças crônicas, como por exemplo pneumopatas, pessoas cardiopatas, tá? Elas têm maior chance também de desenvolver pneumonia. E quais são os outros métodos, né, meios de prevenção, para além das vacinas que você mencionou? Tá. Então, além das vacinas, tá, é importante a gente manter um estilo de vida saudável, tá? Então, atividade física, alimentação saudável, visto que o nosso sistema imunológico ele é ativado pelo exercício, tá? E o nosso organismo ele precisa receber todos nutrientes, vitaminas e minerais. Não que eu esteja falando que vitamina vai ser a única coisa que funciona, que vai fazer um diferencial. Não é nada disso, né? Mas um estilo de vida saudável contribui muito para essa pessoa ter um risco menor de infecção. Excelente, Roger. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.